Muita gente me pergunta assim, olha, Fabrício, qual que foi o primeiro resultado que você teve com esses ensinamentos, né, relacionados aí à lei da atração, ao poder do subconsciente, etc. Eu vou comentar aqui com você qual que foi o primeiro resultado financeiro concreto. Só que, junto com esse resultado, teve uma perca aí de uns 15 mil reais na época, né? Você vai entender tudo, mas o mais importante, né, do que você entender, de eu falar para você o resultado em si, é o que está por trás disso, né? Qual foi a técnica, vamos dizer assim, utilizada nesse sentido, tá bom? Bom, antes de entrar aqui nos detalhes, né, disso, vou te convidar a conhecer aqui algumas soluções, né, qual que é a minha forma aqui de realmente conseguir te ajudar a mudar a mentalidade de forma prática, através de reprogramações mentais. Tem várias gratuitas aqui no canal e tem algumas pagas também. Atualmente são duas opções. Uma se você faz menos de 10 mil por mês, que é a mentalidade 10K, e outra se você já faz 10 mil por mês ou mais, no caso é uma reprogramação personalizada. O link para você conhecer está aqui no primeiro comentário. Então, dependendo da sua, né, do resultado que você vem tendo atualmente, você vai ter uma dessas duas opções. Então, clica aqui para conhecer. Bom, o primeiro resultado que eu tive de fato, eu sempre digo assim, olha, a primeira lembrança que eu tenho de falar assim, nossa, isso funciona, não foi algo concreto assim, foi quando eu senti gratidão pelo pouco que tinha na época, tá? Então, uma ocasião lá que só tinha dinheiro para comprar o básico do básico, né? E eu, de fato, consegui me sentir grato por aquilo. Antes era o quê? Era lamúria, era que vida terrível, por que as coisas que nada dão certo, etc, né? E depois que eu realmente consegui sentir essa gratidão, as coisas começaram a melhorar ali. Então, a primeira coisa a lembrança que eu tenho de algo baseado nesses ensinamentos foi isso. Mas a primeira coisa concreta que aconteceu foi assim, de dinheiro mesmo, é isso que eu vou comentar com você agora. Na época, eu fazia ali cerca de 3 mil reais por mês, não era algo fixo, né? Eu tinha uma consultoria, eu dava consultoria para lojas virtuais, né? E-commerce, empresas que vendem pela internet, né? E aí, pô, era um negócio que eu entendia muito bem, eu já tinha tido duas lojas que na época fracassaram, não por eu não saber como fazer, mas sim pela mentalidade que eu não tinha. Na hora que a coisa começava a prosperar, eu me sabotava de alguma forma. Aí, o que aconteceu? Eu ganhava nessa época 3, e aí eu comecei a utilizar uma técnica que eu aprendi no livro Peça e Será Atendido, para colocar na minha mente que eu já estava em valores maiores. Na época, o meu objetivo era 8 mil por mês, tá? Esse era o meu objetivo. E eu comecei a usar aquilo, a fazer aquele exercício, né? Que era um exercício como se fosse uma conta bancária imaginária, né? Onde eu escrevia lá que eu já tinha tanto, enfim, não tem nada demais, tá? Nada demais, não é uma técnica mirabolante. Não, eu colocava lá que eu já, se você já tivesse esses 8 mil, o que você faria? Eu faria isso, aquilo outro, né? Eu sei que eu continuei fazendo isso por 16 dias. E depois de 16 dias, eu consegui fechar um contrato, que esse contrato seria feito, né, o serviço seria feito por 3 meses e eu ganharia ali 25 mil reais, que dá exatamente o equivalente a 8 mil reais por mês, 8 alguma coisa, né? Pô, aquilo ali, falei, nossa, zerei a vida, encontrei o caminho, é isso, pronto, acabou, tá tudo certo aqui. Então, aí vamos pegar a primeira lição aqui do vídeo. Antes da primeira lição, porque essa é o que eu vou comentar mais. Vamos contar o depois, né, que foi o problema. Como eu tinha ainda muitas crenças de não merecimento, eu acabei me sabotando no meio do caminho e eu não fiz todo o trabalho, né? Eu fiz ali uma parte, a cliente foi e me pagou lá 10 mil reais e depois eu não fiz mais, né? E obviamente ela não me pagou. O que aconteceu? Por mais que eu tinha feito o exercício para 8 mil reais e aquilo deu certo, eu não tinha um merecimento para aquilo. O meu termostato financeiro estava nos 3. E quando o seu termostato está num valor, você até pode conseguir, como eu de fato consegui mais, mas você faz alguma merda para aquilo cair de novo, né?
E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, realmente é preciso estar tudo alinhado, você precisa se permitir. Não é só, eu quero ganhar mais, vou fazer isso. Não, eu preciso permitir ganhar mais, tá? Bom, mas aí, vamos até o ponto do que funcionou, né? O porquê que funcionou, que foi nesse período lá que eu realmente aprendi isso, né? Que foi o poder de desapegar do como. Desapegar do como. Cara, isso é algo extraordinário. Desapegar do como é algo extraordinário. O que muitas vezes atrapalha a gente de alcançar aquilo é o como. A forma como aconteceu, eu pensei, meu objetivo era 8 mil por mês, né? E eu tinha ali, eu tinha clientes que me pagavam R$1.000 por mês e tal, então, outros pagavam 500, então a minha ideia, se fosse olhar pela minha cabeça, seria assim, olha, eu vou conseguir aqui 10 clientes, um me paga 1.000, outro paga 500, não sei o que, no fim das contas vai dar 8 mil. Mas não foi nada assim que aconteceu, foi com uma pessoa. Uma pessoa. Só que, então, eu não determinei como que isso deveria ser, sabe? Não, eu quero tantos clientes por mês. Não, eu quero 8 mil por mês. Como que isso vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Né? Então, a lição aqui, o que acelera as coisas, é desapegar desse como, é focar no resultado final. O resultado final é os 8 mil que eu quero. Como isso vai acontecer, não importa. Como isso vai acontecer, não importa. E junto com isso, aí entra o que eu disse no início também, de conseguir sentir gratidão mesmo com pouco. São duas coisas que se complementam, tá? Porque precisa realmente estarem unidas. Tem até uma frase, eu até anotei ela aqui, que eu já ouvi do Joe Vitale, mas para não errar, né? A frase é assim, olha, você pode ter tudo desde que você não precise. Tá? Você pode ter tudo desde que você não precise. Então, antes de eu falar dos 8 mil, antes de usar a técnica para os 8 mil, eu eliminei a carência ali, a falta, eu não tenho, sabe? A escassez. Enquanto eu estivesse vibrando ali na escassez, eu não conseguiria acessar aquela frequência ali, tá? E essas, eu acredito de fato, né, que são as duas questões principais nesse sentido. Se eu quero atrair coisas boas, e obviamente que todo mundo quer, eliminar o sentimento de falta, de carência, isso é para tudo. Isso é para dinheiro, isso é para relacionamentos, isso é para saúde, isso é para tudo, tá? Então, eliminar a carência, a falta, o eu não tenho, né? Primeiro ponto. E segundo, desapegar do como isso vai acontecer. Foca no resultado final, o como a Deus pertence. Né? As soluções que eu tenho aqui abaixo têm como objetivo te ajudar, inclusive, nesse sentido. Né? A reprogramação mentalidade 10K, lá não fala como que você vai conseguir isso. Talvez você imagina que vai acontecer de uma forma, mas acontece de outra. Numa reprogramação personalizada, às vezes você imagina que as vendas vão aumentar, mas você recebe um dinheiro inesperado de alguma coisa. Enfim, existem realmente infinitas possibilidades e a melhor possibilidade vai acontecer caso você esteja aberto ou aberta a isso. Fez sentido? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa, dá um like no vídeo. Vá aqui agora no primeiro link dos comentários, né, e veja qual solução faz mais sentido para você acelerar aí o seu processo, ou mentalidade 10K ou reprogramação personalizada. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.